Saúdo a todos com a paz do Senhor. Lloyd foi mãe de Eunice e avó de Timóteo, escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 e capítulo 3, versículos 4 e 5. Lloyd era uma judia que vivia em Listra, era muito fiel à palavra. Ela era uma pessoa não só ouvinte, mas leitora, obediente à palavra de Deus. A sua filha, Eunice, e as duas eram judias, e elas liam constantemente a palavra e se inteiravam da vontade de Deus para as suas vidas. Eunice se casou com um homem que não era judeu, ele era gentio, ele era grego. Eunice teve um filho, Timóteo. Timóteo foi continuador da missão de Paulo, pregador da palavra, um missionário. Ele foi criado vendo sua avó e sua mãe lendo, conhecendo cada vez mais a palavra de Deus e também praticando a palavra de Deus, porque não adianta conhecer se não praticar. Lloyd foi um exemplo para Eunice de fidelidade a Deus, de comprometimento com a palavra e com a obra. Ela pôde deixar para sua filha Eunice um legado espiritual muito grande. E esse legado, tanto Lloyd como Eunice passaram para Timóteo, que tudo leva a crer pelas palavras na carta de Paulo a Timóteo, que foi desde a tenra idade, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Lloyd e Eunice, elas ficaram conhecidas de Paulo desde a primeira viagem missionária de Paulo àquele lugar. As duas judias se converteram à fé cristã. Eu acredito que, não sei se concomitantemente ou se depois, Timóteo veio também a conhecer e se converter à palavra de Jesus. Apesar de ter um pai gentio, grego, que cultuava outros deuses, isso não foi suficiente para desanimar a avó e a mãe no cumprimento da missão de ensinar de Deus aos filhos. Em Provérbios nós lemos: ensina teu filho no caminho que deve andar, porque até depois que for grande, ele dele não desviará. Provérbios 22, 6. Então nós temos que ensinar nossos filhos desde a mais tenra idade, para que quando ele for adulto, mesmo que ele sofra algumas influências, ele não vai desviar do caminho. E aqueles que às vezes desviam, eles vão retornar, porque eles vão conhecer. Fora dos caminhos de Deus, não tem sentido. É um caminho muito sofrido, porque sem Deus nós não temos suporte. Só numa coisa que o pai de Timóteo influenciou, porque ele não deixou que o circuncidassem, conforme o costume dos judeus. Ele só foi circuncidado quando Paulo resolveu levar aquele adolescente em suas missões. Aí, para não desagradar os judeus, foi feita a circuncisão ali antes da viagem. Paulo recomendou Timóteo às igrejas. Inclusive, ele ministrou um tempo em Éfeso. Eu fico pensando na confiança que ele tinha em Timóteo, porque conhecendo tanto a mãe quanto a avó, sabia que as bases espirituais dele, o conhecimento que ele tinha de Deus e da prática dessa palavra por parte da mãe e da avó, era sólido demais. Quando ele diz, vindo à memória o que ele tinha aprendido, é porque Paulo sabia que tiveram condições, mesmo tendo um pai idólatra dentro de casa, de ministrarem a verdadeira palavra de Deus, a palavra correta, que nos dá o conhecimento da vontade de Deus. E a pessoa que conhece a Deus, ela ama mais. Então, como ele conheceu a fé não fingida de sua mãe e também de sua avó, porque a fé fingida, que é de boca para fora. Às vezes a pessoa se julga uma pessoa de fé, mas quando vem os obstáculos, quando vem os problemas, essa fé não é tão arraigada, não é tão sólida assim. E muitos chegam até a descrer de Deus, outros a ignorar e sair desses caminhos. Então,
ele aprendeu de duas pessoas que foram realmente baluartes de sua fé e que por isso Paulo confiou em passar um legado para ele, porque sabia pelas mãos de quem é que iria levar a palavra, continuando ali o seu ministério. E depois Paulo, ele escreveu as duas cartas orientando a Timóteo sobre como agir, sobre o que pregar, sobre o que ensinar naquelas igrejas, porque o povo estava adorando outros deuses com muitas incertezas. Deus já o tinha feito líder. Todo líder, ele precisa ser orientado, principalmente porque ele era muito jovem. Muitas pessoas da igreja duvidavam dele. Então essas cartas vieram confirmar, através da confiança de Paulo, que eles podiam escutá-lo, assim também como Timóteo escutou a Paulo e como Paulo atendeu a Jesus. Eu lembro também da mãe de John Wesley, que foi o precursor do movimento metodista. A mãe dele, Susana, teve 19 filhos. Não deve ter sido fácil lá, a partir do ano de 1690, ter 19 filhos, educar todos e principalmente mantê-los no caminho de Deus, através da oração, através do testemunho verdadeiro de vida, uma influência maravilhosa. Tanto que os 19 filhos, todos se mantiveram nos caminhos de Deus. John Wesley é esse pregador, esse missionário. Seu irmão, Charles Wesley, compôs hinos maravilhosos. Eles foram bem-sucedidos, porque tinha uma mãe que orava, uma mãe que intercedia, que praticava a palavra. Lloyd não deveria ter a cultura de Susana, mas ela tinha o principal, o entendimento de criar seu filho nos caminhos do Senhor. E isso foi importantíssimo para Timóteo, para Paulo, porque eu acho que foi numa fase que João Marcos tinha se ausentado e Paulo entregou a Timóteo essa missão de continuidade. Nós, mães, temos uma responsabilidade muito grande. Nós devemos cumprir essa nossa missão de colocar nossos filhos na presença de Deus, de demonstrarmos não uma fé fingida, mas uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé de atitude, de ações. Não adianta conhecermos a Bíblia toda, mas se não formos testemunhas de Cristo, de nada valerá, porque é muito perceptível quando uma pessoa fala de uma maneira e age de outra. Isso não aconteceu com Lloyd e Eunice. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação e pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo falou muito bem falado, ele sabia de quem ele havia aprendido, e ele sabia em quem ele tinha crido. Nós também temos que passar esses valores éticos, morais, espirituais para os nossos filhos. É muito importante essa palavra de Paulo, testificando de como Lloyd e sua filha trabalharam na vida de seu filho Timóteo. Tudo que Paulo fala sobre Timóteo é positivo. Tudo que Paulo orienta Timóteo, porque ele sabia que podia confiar nele, que ele iria continuar aquela obra iniciada. Aqui fala que é sábio para a salvação, não é sábio para aparecer, não é sábio para se julgar mais do que os outros. Ele era humilde. O líder verdadeiro, antes dele liderar, ele tem que saber ser liderado, ele tem que ter humildade. E isso Timóteo tinha, porque ele aprendia de Paulo, ele aprendia de Jesus com muito boa vontade. Por isso que ele pôde ser usado tanto na obra de Deus, que nós possamos ser como Susana, que possamos ser como Lloyd, e possamos ser como Eunice, que contribuíram com a obra de Deus, colocando filhos não para o mundo, mas para Deus, para que eles façam uma boa obra, um bom trabalho para o reino do Senhor. Amém.